Tá sem som pra gente. Pronto, gente. E agora? Ótimo. Pronto. Então vamos lá. Eu estava dizendo que essa experiência, né, que se produz com a introdução do outro, ela se produz no entre, né? Nós vamos estabelecer uma distância. Então, tem um entre a imagem do espelho e os significantes do outro que afetam essa imagem. Tem um entre o júbilo da completude e a percepção das sensações corporais dispersas, né? E também tem um entre a visão e o olhar, né? Vejam que como essa coisa dessa função do entre é importante aí, tá? Então, é, é, tem uma coisa interessante retomar, né? É que o estágio do espelho ele é esse reconhecimento da imagem especular que produz uma unificação imaginária. Porém, como a gente viu, nem tudo passa pela imagem, né? É, então, a imagem, e a gente viu também que, de início, a imagem no espelho, ela não pertence ao sujeito, ela vem de fora do corpo, né? Vem pela essa intromissão do outro. É o olhar do outro, o olhar do sujeito para o espelho, vendo o olhar do outro sobre ele, que produz essa imagem, né? Essa imagem, essa gestalt do corpo. Né? Então, não vem do sujeito essa imagem no espelho. Né? Tem essa mediação, é necessário essa mediação do outro. Né? Então, a imagem ela tem por função mascarar ou dar uma unidade ao que não tem unidade. Certo? O modelo óptico, ele se apoia na matemática, e a matemática ela possui as suas leis próprias, né? E é interessante isso, porque quando a gente fala de leis próprias, a gente está falando do simbólico, né? O simbólico é do simbólico que se estabelece as leis, né? Então, é, é, o Lacan vai buscar na matemática esse modelo para poder formalizar isso que, como eu disse a vocês, se depreende da experiência, certo? Bom, com relação ao modelo óptico, né, a gente tem três tipos diferentes de imagem, tá? Nós temos a imagem virtual, que ela é produzida pelo espelho plano, tá? Então, quando o sujeito ele olha, se coloca diante do espelho, a imagem que se produz diante do espelho plano, a imagem que se produz, ela é uma imagem virtual, certo? Isso quer dizer o quê? Que ela não é uma ilusão de ótica, tá? Então, diante do espelho plano, nós temos uma imagem virtual. Também tem a imagem real. A imagem real, ela é produzida pelo espelho côncavo, né? E ela produz uma ilusão de ótica. A imagem, ela é percebida como um objeto, porque é uma ilusão de ótica, tá? E nós temos também as imagens virtuais das imagens reais, uma outra produção, né? Que é o objeto, que é uma imagem real, que é esse objeto produzido pelo o espelho côncavo, certo? Esse objeto, que é uma imagem real, ele reflete no espelho plano e recebe o nome de objeto virtual. Meio confuso, mas eu acho que deu para entender, né? Então, são esses três tipos de imagem, tá certo? Lacan ele vai tomar da ótica a experiência do buquê invertido de
bus, acho que é assim que se pronuncia, tá? Há uma sensação de realidade e, ao mesmo tempo, uma estranheza. Os raios não se cruzam bem. Então, o primeiro modelo, que não é esse aí que está, aí, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, porque esse modelo aí, que é o modelo do buquê invertido, o Lacan introduz uma dificuldade, porque aí ele introduz o espelho plano, tá? No modelo original não tem o espelho plano. Eu não sei se vocês conseguem observar, tem um Y e o X do lado esquerdo, tem um Y e um X. Esse YX é o espelho côncavo, tá vendo? No meio, onde tem um A grande, que ele está falando que é o outro, é o espelho plano. Tá? Então, veja que são dois espelhos que o Lacan faz né, introduz o espelho plano ali por trás do objeto da realidade. Tá certo? Então, mas o primeiro modelo não é esse. O primeiro modelo não tem o espelho plano. Deixa eu ver se eu faço aqui para vocês. É, assim, ó, tem um. Não, deu certo, Cláudia. É que eu não estou acostumada com o giz. Mas, né, a gente agora só usa aquele negócio de quadro branco. Tem um buquê aqui. Aí aqui tem um vaso. Aqui. Aí aqui na frente tem o espelho côncavo, né? E o olho do observador, ele vai estar bem aqui, ó. Certo? Um olho meio estranho, mas enfim. Esse olho aqui. Então, o observador, ele vai olhar aqui, né? Através do buquê, aqui. A imagem vai refletir no espelho côncavo e vai produzir essa ilusão aqui, ó. Isso aqui é que é o objeto, tá? Da ilusão. Tá certo? Então, esse aí é o primeiro esquema. Na verdade, esse é o esquema original do Bus, né? Que então, tem uma sensação de realidade e, ao mesmo tempo, uma estranheza, né? Porque esses raios que se cruzam aqui da visão, eles não se cruzam bem, né? Então, tem essa sensação de estranheza, mas tem a produção dessa imagem real, que é a imagem produzida pelo espelho côncavo, e que dá a ilusão desse objeto. Veja, esse jarro que está em cima da mesa desse aparato aí, ele não tem as flores, tá? Originalmente, acho que é porque eu desenhei aqui. Originalmente, isso aqui não existe, certo? A gente tem só o vaso, as flores estão aqui embaixo. Mas o observador olha para o espelho côncavo, essa imagem, ela reflete no espelho côncavo e ela vai se produzir aqui no vaso, como se o vaso tivesse as flores. Só que o vaso não tem as flores estão aqui dentro da caixa, tá? Na verdade, mas a caixa está aberta, né? Isso aqui, essa imagem, ela está se projetando nesse espelho côncavo e se formando bem aqui, certo? E aí, quando o observador olha, ele vai olhar as florezinhas aqui no vaso, né? Essas flores aqui, ela é uma imagem real, tá? Porque é o reflexo dessa imagem aqui no espelho côncavo. E aí produz aqui como se isso aqui fosse um objeto. Mas não é, isso aqui é uma imagem real, tá? Então, só para a gente entender aí um pouquinho. Mas vamos lá. O sujeito fica enganado por uma imagem que para ele funciona como objeto, certo? Então, ele se engana, porque na verdade isso não é um objeto, isso é uma imagem que funciona como um objeto.
Lacan complica mais um pouco o esquema do buquê invertido ou dos dois espelhos. Então, aí ele, primeiro, ele inverte os lugares do ramalhete, né? Que o ramalhete ele passa para cima da caixa. Vocês vejam lá, ó, esse ramalhete que aqui nesse desenho que eu fiz estava dentro da caixa. O Lacan coloca lá no esquema óptico, ali com os dois espelhos, ele coloca em cima da caixa, tá vendo? Ó? Tá lá o ramalhete lá. Ele que passa para cima da caixa e do vaso que fica dentro da caixa. É o contrário aqui do que aconteceu aqui nesse desenho, né? Ele botou o ramalhete em cima e o vaso. Não, como é que tá aí? Ele colocou o ramalhete embaixo, dentro da caixa, e o vaso em cima, certo? Ali ele trocou a posição, né? Botou o ramalhete em cima e o vaso embaixo, tá? Ele adiciona um espelho plano no lugar onde antes aparecia o olho ou a ilusão de ótica, certo? Então, ele coloca um espelho plano bem ali, naquele meio, né? E ele modifica a posição do olho, que representa o sujeito, né? Porque, olha, aqui o olho, o olho estava olhando para o espelho côncavo. Lá naquele outro modelo, o espelho côncavo está, o outro não está, o outro está em cima do espelho côncavo, né? Vocês estão vendo lá, ó. Tá vendo? Houve essa mudança de posição, tá? Então, nesse momento, ele faz uma diferenciação entre o ideal do eu e o eu ideal. E essa diferenciação a gente vai acompanhar lá em Introdução ao Narcisismo. E ele faz uma diferença entre os dois narcisismos, o narcisismo primário e o narcisismo secundário. O primário, ele tem a ver com essa gestalting do mundo animal, no mundo animal, e se situa a nível da imagem real, que tem a ver com esse primeiro esquema óptico, com o que o primeiro esquema óptico opera através da projeção, tá? Ele vai fazer essa conexão. O narcisismo secundário, o reflexo no espelho leva em consideração a relação com o outro. Então, a gente pode aproximar o narcisismo primário desse primeiro esquema aqui, tá? Que produz uma imagem real, tá? Quer dizer, o objeto não é o que se produz, não é uma imagem virtual, mas uma imagem real. É o objeto enquanto a imagem enquanto objeto real, certo? Isso aí é o que está em jogo no narcisismo primário. E no narcisismo secundário, é isso que se produz no esquema óptico aí complicado do Lacan, onde ele introduz esse espelho do outro aí no meio, tá? Aí tem uma citação do Lacan que diz assim, ó, o outro tem para o homem um valor cativante, dado a antecipação que representa a imagem unitária. Esta identificação narcisista é a identificação com o outro que permite ao homem situar com precisão sua relação imaginária e libidinal com o mundo em geral. Então, veja, voltando para aquela questão da iância, o que proporciona essa identificação com a imagem do espelho como outro, como eu ideal, essa iância que se estabelece entre o corpo fragmentado e a imagem completa, ela proporciona essa identificação com a imagem do espelho como outro, como esse eu ideal, como esse ideal de completude, certo? O que o outro se o que se apresenta com a introdução do espelho plano. E aí a gente vai ver que é o outro que se apresenta ali. O espelho plano, ele representa a mediação do outro, que é o meio pelo qual o sujeito humano encontra a sua própria imagem, e também o que o separa de sua imagem. Então, a introdução do outro vai trazer também essa dupla percepção para o sujeito, né? O encontro do sujeito, o outro possibilita que o sujeito encontre a sua própria imagem, que é o que a gente viu no estágio do espelho, né? Mas também
demonstra ou mostra para o sujeito que ele está separado da sua própria imagem. Então, o outro, a introdução do outro, o olhar do outro, o consentimento do outro com a imagem do sujeito, né, com a imagem que o sujeito vê refletida, né, diante da formação da imagem, produz uma significação desta que operará como um guia da posição do sujeito na estruturação imaginária sob a forma do ideal do eu. Então, o fato do outro consentir com a produção, né? Quando o outro diz, ratifica, é o neném, né? Ou sei lá o que, que o outro pode dizer ali que se o sujeito extrai esse significante, né? Isso acontece pela mediação do outro e ele é um guia da posição do sujeito nessa estruturação imaginária. E isso é o que a gente chama de ideal do eu, porque tem a mediação do outro, tá? Então vejam que a relação simbólica, ela define a posição do sujeito como a posição do sujeito diante do outro, né? Então, como é importante, a gente está falando de lugar, do lugar do analista, né? Então, essa mediação simbólica, ela coopera para que o sujeito possa definir a sua posição, o seu lugar ali, na estrutura. Lacan argumenta que a ordem do imaginário na estrutura, só com o estágio do espelho, que a ordem do imaginário, ela não se estrutura só com o estágio do espelho. É necessário também o ideal do eu. O eu ideal resta aqui situado no plano imaginário como a captação da forma completa. O ideal do eu fica do lado do simbólico da intermediação do outro. Tá? Ele vai tratar dessas questões mais precisamente no relatório, na observação sobre o relatório de Daniel Lagache. É um texto que está lá nos escritos. Tá? Bom, se a gente der um passo adiante no seminário 10, o Lacan diz que sobre o jarro escondido na caixa, aquele jarro lá, tá vendo? O jarro escondido na caixa, embaixo do buquê, separado do buquê, tá vendo? Ele vai dizer que esse jarro escondido na caixa é que o sujeito ele tem pouco acesso à realidade desse corpo e que com ele não tem senão uma obscura intimidade. Então, o acesso do sujeito ao seu corpo é impossível, né? Porque como é que o sujeito acessa a esse corpo? Através da mediação do outro. Então, o corpo mesmo, né? Vamos dizer assim, o sujeito só guarda com ele uma obscura intimidade, o Lacan diz, né? Porque é por isso que o corpo ele é um corpo simbólico, porque ele é recortado pelo olhar do outro, tá? É isso que entra na constituição do sujeito. É um corpo simbólico, né? Porque é recortado por esse olhar do outro, essa mediação do outro, né? Se constitui aí, né? Então, o sujeito só tem acesso ao seu corpo pela via do outro. Isso para falar dessa mediação. Eu acho que o real do corpo, ele se manifesta em algumas situações, por exemplo, sei lá, quando, quando o sujeito se corta e sangra, né, e ele tem
Nossa, como acontece, por exemplo, em alguns casos, né, em que os pacientes fazem esses cortes, né, para dar conta da angústia, né, e quando algo do real se apresenta ali, né, no sentido de, por exemplo, já ouvi alguns relatos de que o corte, de repente, o paciente cortou demais e, e teve uma hemorragia, vamos dizer assim, né? Então, aí surge uma coisa da morte, né? Uma questão, eu vou morrer, né? Então, eu acho que isso é que é alguma coisa do real do corpo que se apresenta, sabe? A questão do corpo simbólico, a gente pode pensar no que diz respeito às manifestações histéricas, por exemplo, né? De um corpo que tem uma anatomia diferenciada, que passa por essa questão do olhar do outro, né? A perna que paralisa, perde uma visão, enfim, coisas e que isso guarda uma relação com esse corpo simbólico, né? Um corpo aí, palco do outro, vamos dizer assim, né? Que o sujeito se dá. Tem isso do consentimento do outro, né, na sua imagem. E a gente fica a vida nesse consentimento do outro, né? Tô bonita, é assim que se veste, né? E como fica esse corpo, então, assim? Não sei se eu posso usar assim esse corpo, mas como fica isso no final? Isso continua assim, de querer saber sobre, assim, nesse consentimento, nesse. Eu estava pensando em relação ao esquema que você apresenta e o vaso, né? Pensando, talvez, você falou assim, o Lacan faz um exercício de tentar formalizar ao longo do tempo, e ele usa um vaso com flor. Então, e ele usa um vaso daí com a boca para baixo. E eu ia perguntar dos orifícios, né? Daí você tocou no corpo da histérica, né? E dos orifícios todos. Eu ia perguntar assim do furo, né? Porque é um vaso. Do mesmo jeito, acho que o Marcelo falou do pote, né? Que também tem ali um espaço vazio. Não sei se eu consigo formular a pergunta, mas eu queria tentar entender. É ao acaso, o vaso, daí o vaso também desembocado, assim, para baixo. Esse olhar do outro que você falou que recorta, e também num recorte tem o buraco ali, tem um furo, tem algo ali. Se o simbólico, claro, acho que faz algum contorno, faz algum litoral nisso, mas. É, Bom, primeiro, o vaso faz parte do esquema ótico, assim, né? Já tá, o vaso está lá, né? É interessante porque aí o Lacan se utiliza disso, ele pode se utilizar disso para poder trabalhar, formalizar isso que ele está tentando dar conta aí, né? Vocês vejam que na verdade, o vaso ele está vazio, né? É, é isso, o corpo é esse vazio com os orifícios, né? Exatamente, né? Ele vai tratar no seminário da identificação a partir desse toro, né? Aí que tem um vazio aí, um oco no meio, né? Então ele vai se utilizar da figura topológica, a garrafa de Klein também, né? Que é uma forma assim que o fundo que reveste, né? É, é, esse vazio. Então, veja, é alguma coisa que se constrói em torno de um vazio, né? Sim, sim, aham, sim. Então, então tem essa relação. Mas você tinha falado, Cláudia, repete só para mim o que você tinha falado. Ah, sim, super egóicos.
eu acho que você não fica mais tão preocupada ou capturada por esse comentário do outro, sabe? Não é que você disse, ah, não, agora eu não ligo mais para o outro. Você liga, mas isso não te prende mais, não te captura mais, assim. Ah, sim, exato. Então você fica mais à vontade, assim, é, sim, tipo isso, né? A gente não pode prescindir do outro, né? Assim, do outro, do laço, né? Exato. E então, sim, a gente está no laço, convive, né? O outro opina, o outro não. Tem uma coisa muito importante, é que às vezes o sujeito acha que vindo para análise ele vai dar um jeito no que nos outrinhos, né? Assim, o fulano que fala de mim, o fulano que diz isso de mim, o meu patrão que fala assim, a minha mãe que diz isso aqui, como se a análise fosse dar um jeito no outro. Não vai. O que vai mudar é a sua posição em relação àquilo que você escuta do outro, né? O que você escutou do outro, né? Então você não vai mais voltar lá na cena e refazer aquela cena e não sei o quê, né? Não. Você vai se posicionar de uma forma diferente nessa relação com o outro, né? Então é isso, passa por isso também. Sim, pode falar. A Alexandra que quer falar? Tá. É, levanta a mão por engano. Bom, vou continuar aqui. Então, vejam, o que a gente viu que no estágio de espelho tem uma prematuração orgânica, né? Aí em jogo, é, que se que, e diante dessa prematuração orgânica se produz uma imagem do corpo como júbilo e um corpo fragmentado nesse momento depressivo, né? No modelo óptico, a gente vai ver que tem uma discordância entre a captação da imagem como completa e ideal e o que se produz como marcas significantes do outro e que constitui o ideal do eu. Então, tem essas duas discordâncias, tá? Eu botei aí o esquema óptico simplificado, Tati. Passa aí, o próximo. Porque o Fiquei esquema muda. óptico. Oi. Oi, é a Alexandra. Não, é o meu microfone que deu problema. Desculpa. Vocês estão ouvindo agora? Sim. Ah, sim. Não, porque esse comentário, desculpa voltar, mas é porque eu comentei o comentário da Cláudia sobre essa questão da ratificação, né? Porque, assim, ainda que não haja essa ratificação radical que há nesse momento aí, e como você mesmo disse, essa coisa de a gente não prescinde, não pode prescindir do outro, né? Mas há uma busca disso, né? Ainda que não nessa radicalidade, né? E aí eu falei da coisa, mesmo aqueles que se acham o todo, né? Que eu chamei aí de superegóicos, né? Essas pessoas que acham que estão acima de tudo, ainda assim há um lance do olhar assim, de um olharzinho assim de lado para saber o que o outro acha, né? Enfim, era só isso. Desculpa, obrigada. Tá certo. Bom, nesse esquema simplificado aí, é interessante porque nós vamos ver. Lacan não tem mais o ramalhete, vocês estão vendo aí. Esse esquema simplificado, ele está lá no seminário 10, tá? Já foi um avanço. Ele não tem mais o ramalhetezinho, tá certo? O que vai aparecer aí é uma coisa que ele introduz como menos fi, né? Que do lado do corpo, a gente pode.
a imagem, tá vendo? A imagem que se produz, tem o espelho do outro, a imagem que se produz aqui do lado direito, né? Você vai ver que essa imagem, ela aparece como falta, tá vendo? O menos φ está em cima do vaso e aparece como falta, né? Do lado de cá, né, do corpo que o sujeito não tem acesso, né? Tá vendo o vaso lá, né? Nós encontramos o buraco do objeto A, que não é a imagem, ó, que embaixo, tá vendo? Ó, não, o sujeito não tem acesso ao vaso que está dentro da caixa, e lá a falta se produz em cima como o objeto A. Esse objeto A, ele não é especularizável nem significantizável. Então, por que o Lacan vai concluir lá no Seminário da Angústia que a angústia não é sem objeto, né? É porque quando a angústia se produz, aparece algo que não deveria aparecer. Porque o objeto A, ele não é especularizável, nem significantizável. Então, quando aparece a angústia, é porque falta a falta. No lugar que era para ter a falta, aí aparece a angústia. Porque é como se esse objeto A, de alguma forma, é, algo quisesse dar consistência a esse objeto. É aí que se produz a angústia. Né? Então, tem que faltar. A imagem tem que faltar algo. Né? A imagem não é completa. Então, por que a gente, quando os sujeitos estão muito angustiados, a gente fale mais sobre isso, diga mais, para nesse falar o sujeito conseguir dar uma distância entre o que está sendo dito, né, e, e o que ele diz. Então, para produzir uma iância, né? É essa produção dessa iância que vai permitir restabelecer o lugar da falta. Né? Que não foi isso que a gente viu no estágio do espelho, estamos vendo agora no esquema óptico, né? Que é essa imagem, a introdução do outro, do simbólico, ela permite que o sujeito, a imagem que o sujeito vê refletida, ela se estabeleça como uma falta. Não, vê a angústia, exatamente. Sim, exatamente. Exatamente. No seminário 10 ele diz que o desejo é o remédio para a angústia. Especularizável nem significantizável. Não tem um significante, nem significante que dê conta dele. Né? Sim. É um objeto esvaziado, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente insiste nessa coisa do vazio, né? Veja, então, tem uma passagem aí do seminário 4 para o seminário 10. No seminário 4, ele vai falar da falta de objeto. E no seminário 10, ele vai dizer que a angústia não é sem objeto. Né? Então, não é sem objeto, porque é isso. Quando o objeto surge no lugar onde deveria estar a falta, vem a angústia. Né? Então, e aí a gente passa para um outro ponto muito importante. A gente tem mais o quê? Meia hora? Sim, porque aí a gente vai passar para um ponto muito importante desse seminário, que é o que o Lacan comenta sobre o luto do objeto. Né? Então, a gente vai aí para... Deixa eu fechar aqui esse tablet. Passe aí, Tati, o slide. Bom, vocês viram que a gente comentou todas essas coisas para chegar nesse ponto aí de que o analista ele deve se ausentar de todo o ideal do eu, de todo ideal de analista. A função do ideal do eu e do eu ideal. A gente já comentou aqui, né, que tem uma relação com isso. Passa o próximo, Tati. Ah, eu fiquei de falar para vocês
Enzeigung, que é a questão do traço unário, né? Que o Lacan comenta aqui sobre o traço unário, né? É, eu trouxe aí para vocês que o Jung, ele é um dos traços, né? Uma das formas como o Lacan ele fala do traço. É, e é a mais usada, o que o Freud fala do traço, aliás, desculpa. E é a mais usada pelo Freud, o Einsteiger-Jung, acho que é assim que se pronuncia. Vocês vão ver as referências a esse traço unário, esse Einsteiger-Jung, na carta 52, no Bate-se numa criança, em Psicologia das Massas, na parte 7, e ele também, quando ele falar em traço, em cada uma dessas referências, ele está se referindo ao Anzeiger, que é esse traço unário, né? Traço único. E também o Lacan vai falar dele no seminário 9, que é o seminário da identificação, tá? Por que eu estou marcando isso? Porque na carta 52, o Freud vai falar de três camadas, é, três camadas da inscrição do traço, né? Ou, aliás, da percepção do traço, tá? Então, ele vai falar que existe primeiro uma primeira camada, que é a camada das percepções, né? E ele vai falar que nessa primeira camada, que é a camada das percepções do aparelho psíquico, né, do sujeito, a primeira não há inscrição nenhuma, essa primeira camada, mas há só uma percepção. E aí ele vai dizer que não se inscreve aí nenhum traço nessa primeira camada. E esse nenhum traço ele vai chamar de spur, certo? Spur. Depois ele vai dizer que tem uma segunda camada, que é quando acontece o primeiro registro do aparelho psíquico. O primeiro traço de percepção se inscreve. Esse traço, esse primeiro indício, ele vai chamar de Zeichen, que é a segunda camada, tá? E a terceira camada, que aí ele vai dizer que são os traços do inconsciente, ele vai falar de Spurren, né? Que ele diz que é quando se tem os traços do inconsciente. É no segundo registro, na terceira camada da percepção, tá? Então, o Jung, ele é esse traço, essa primeira inscrição que acontece na segunda camada. Só para marcar isso para vocês saberem de onde que o Lacan tirou isso. Ele tirou do Freud, quando o Freud faz esse levantamento sobre a inscrição das percepções no aparelho psíquico, tá? Então, só para marcar essa questão. E o Lacan vai dizer que é interessante porque esse traço unário, né, ele vai dizer aqui no seminário, o que o sujeito faz com esse traço unário aqui? Ele projeta esse traço dele, da percepção dele, para a massa, para o grupo. Então, quando ele traz aqui o caso clínico, né, de que da Ella Sharp, né, de que o sujeito vai entrando aqui no consultório, né, e aí ele late, né, e aí o Lacan diz assim, ele late como se ele assim, que o sujeito, mais que nunca, em posição de defesa, no momento de entrar no consultório analítico, ele finge ser um cachorro. Finge sê-lo, mas são todos os outros que são cachorro antes que ele entre. Ele late para dizer aos outros que ele está chegando. Então, ele supõe que os outros são cachorros também, como ele, entendeu? Veja, então, um traço, ele projeta esse traço, né, nos outros.
Então, mas esse traço é um traço do sujeito, né? E aí ele diz assim, ó, eu estou na página 379 do seminário, né? Ele diz que essa projeção